Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chavecast. Eu sou a Tarsis, idealizadora do livro Mulheres que Realizam, e continuamos aqui com um bate-papo super gostoso com as coautoras da terceira edição desse projeto. E agora eu recebo com muita alegria uma amiga, um presente que eu recebi da vida, a Ari. Seja muito bem-vinda, Ariane. Obrigada, Tarsis. Nossa, foi um presente mesmo. Não foi gostoso, foi algo assim, né? que começamos em março e já estamos aqui. E hoje estamos aqui em São Paulo, gravando um podcast. Paulo, Você vê veja, que coisa boa, o que, né? que é a vida da gente, que né? não é Dá a umas vida, mudanças. né? Eu digo assim, se parar para pensar o que eu pensava no início do ano, em janeiro, para agora, não imaginaria que ia estar aqui. Você vê como é legal, né? Esses movimentos que a vida nos traz, Sim. e na verdade, como eu estava conversando com outras mulheres, Ari, o que nós nos permitimos viver, porque você se permitiu, você aceitou o desafio, você foi ousada e você se permitiu viver isso, né? Como é que é isso para você, aceitar esses vai e vens da vida que todo dia, né, a vida coloca aí na nossa rotina? Como é que é isso para você, Eu Ari? digo assim que a vida, ela me presenteia todos os dias. Eu acho que a partir do momento que a gente é grato, que a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas acabam acontecendo. Foi uma coisa inusitada te conhecer por conta de uma palestra que eu fui dar em Maringá para a Olha Universidade só. Federal, para a UEL, na realidade, e nos conhecemos de uma maneira inusitada por ser contadoras. Sim. Não imaginava, você acabou me dando aquele dia no almoço até um livro das mulheres que realizam, o volume 2, levei para Ponta Grossa e não imaginava que estaria aqui na terceira edição. É legal isso, né? Nossa, é muito bom. Eu digo assim que são coisas que a gente não espera e que é inusitado, ao mesmo tempo dá um frio na barriga. Porque a partir do momento que vem um convite, você pensa assim, meu Deus, mas será que eu estou preparada? Porque não é só a questão, muitas vezes as pessoas acham que envolve muito financeiro, não, é muito psicológico da gente. Legal. Já que você entrou nesse assunto, vou pular lá para baixo. Eu ouvi isso de várias mulheres que realizam, que passaram por aqui. Como é que foi para você o processo de escrita? Sentar, escrever, talvez acessar um pouco da sua história. Como é que foi para você, do momento do convite até você entregar teu capítulo? Primeiro foi um desafio, porque eu imaginava que eu não teria condições de escrever um capítulo. Pensei, meu Deus, mas que conteúdo que eu vou falar? Sobre o quê? Aí a gente começa a pegar o passado, começa a ver as histórias que a gente vivenciou, que a gente passou. E eu comecei a analisar que tem pontos chaves na vida da gente que não devem ser guardados. Eles devem ser expostos. E se a minha história servir para uma pessoa, para uma mulher ou qualquer pessoa que leia e fale, olha, isso serviu para mim. Nossa, realmente foi dessa forma que aconteceu com a Ariane, porque não pode acontecer comigo. Então, assim, foi difícil para definir o que poderia ser colocado. De repente, no volume 4, 5, 6, a gente vai ter outras histórias. Mas, nesse momento, assim, foi bem inusitado e foi tudo muito rápido, desde o processo do convite até o processo de entregar o capítulo. Então, assim, eu digo que eu tenho aquela coisa dentro de mim. Quando dá medo, vai. Então, o frio na barriga pegou em todos os pontos. Até para vir aqui, aquela história. Isso que eu viajo bastante. Mas começa aquela coisa, mas é algo que é meu. Eu não estou representando uma entidade, eu não estou representando uma instituição, uma autarquia federal. Não é a Ariane, vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade. É a Ariane mulher, a Ariane mãe, a Ariane profissional. É você dar a cara para bater. É a a tua hora história. de você brilhar. Sim, de brilhar e de ir para a arena e mostrar assim, olha, eu vivenciei, eu passei. É aquela coisa de você não ter medo e nem vergonha do que as pessoas vão falar, de pensar, não, as críticas são excelentes, mas as críticas de quem vem na arena, que estão comigo, é uma coisa. De quem está só como espectador, não está vivenciando. Daí é muito fácil dizer, o cabelo não tá bom, a roupa poderia ser melhor. Não. Então, eu comecei a aprender que muitas pessoas vão falar, às vezes bem, às vezes mal. E o que importa é o que eu estou sentindo. Que a pessoa mais importante da minha vida, no momento, sou eu. E eu tenho que pensar nisso. Maravilhoso. Ô, Ari, quem é
a Ariane além da profissional? Quem é a Ariane fora da contabilidade? A Ariane, em primeiro lugar, e o único, é filha de Deus. Amada, desejada, querida e que está aprendendo a escutar o Pai nos momentos certos. E com isso, não poderia ser diferente, mãe do Gabriel, mãe do coração do Enzo, né? Dinda da Júlia e da Natália. É uma mulher de família, com princípios, propósitos, que passou por muitas coisas na vida, mas que não deixou que essas coisas fizessem com que ela ficasse escondida. Pelo contrário, ela tropeçou em muitas pedras, mas ela ainda busca a montanha. E não são as pedras que vão deixá-la pelo caminho. Uau! Você sabe, e falando muito honestamente aqui para você, o seu sorriso, a hora que eu olhei para aquela câmera ali, eu vi o seu sorriso, eu falei, gente, que sorriso pleno, que sorriso verdadeiro. E isso realmente mostra que você não deixou que esses tropeços que você viveu, que eu vivi, que todas nós que estamos aqui, quem está assistindo a gente com certeza também viveu ou está vivendo, influenciar essa sua vida, né? Como é que foi esse processo para você? Você sempre teve essa facilidade de separar os desafios da vida do que está por vir, ou você aprendeu que você não poderia permitir que esses tropeços afetassem você e a sua história? Então, esse ano eu faço 49 anos. Eu vou falar para você que eu aprendi tudo isso a partir dos 40, mas a minha busca iniciou desde os 20 anos de idade, que eu comecei a procurar que tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa errada, que eu podia melhorar, que eu não devia aceitar só as migalhas da vida, que eu vim aqui para receber um banquete. Porque, infelizmente, Tarsis, todas as crianças, que todo mundo para estar aqui foi criança um dia. A gente tem uma realidade muito distorcida da vida. E a gente acaba criando monstros na época de criança. E esses monstros geram traumas. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam deixando que esse trauma paralise. E eu falava, não, tem alguma coisa de errado. Eu posso ser diferente, eu posso mudar. Peraí, a Ariane gosta de suco de laranja mesmo? Ou é porque todo mundo na casa dela toma o suco de laranja? Aí eu comecei a descobrir que a Ariane estava sem voz. Que ela nunca colocou a voz dela para falar, eu quero isso, eu quero aquilo. O que ela fazia? Ela sempre pensava na coletividade, no que era melhor, tanto na escola, tanto em casa, tanto no trabalho. E eu comecei a analisar que nem sempre o que era bom para o coletivo, para todos, era o bom para a Ariane. Até já escutei que eu comecei a me tornar uma pessoa difícil nessa busca quando aprendi a dizer a palavra não. Porque a gente é boazinha para todo mundo, mas quando você fala a palavra não, você passa a ser uma pessoa difícil. Olha só. E às vezes, os nãos que eu não falei na vida para os outros, eu falava os nãos para mim. Você não pode isso, você tem que fazer isso. Pense o que os outros vão pensar. Não, mas você tem que ser desse jeito. Como que você está errando? Eu sou uma pessoa normal, que tenho defeitos e virtudes como qualquer outra pessoa. E agora eu me dou, eu até digo assim, eu me dou o presente de poder errar, tropeçar, cair e poder levantar. Aprender, né? Aprender. Errar e aprender. Hoje, agora há Isto. pouco, não sei em que momento mais, nós falamos sobre isso, que não existe o erro, né? Ou você acertou, ou você aprendeu para ressignificar e fazer as coisas diferentes a partir de Isto. agora. E muitas vezes a gente precisa dar 2, 3 passos Sim. para trás para poder alavancar para um passo maior. Que sabedoria isso, né? Nossa, mas eu te digo assim, não é um processo fácil. Muitas vezes é sofrido, é doído, porque assim, as pessoas acabam olhando o que a gente posta nas redes sociais. Definitivamente, gente, a Ari, não somos o que as De nossas redes maneiras sociais... nenhuma. Chega disso, né? Não, a gente
disposta, porque, no caso, eu represento uma entidade e é uma maneira de eu, digamos assim, fazer uma prestação de contas com a sociedade. Como eu estou num cargo honorífico, que não recebe remuneração, mas eu estou porque quis, eu não sou obrigada, né? Então todo mundo fala, a Ariane trabalha de graça. Trabalha de graça, mas foi uma escolha dela. Mas eu não trabalho de graça para ninguém. Foi um chamado que eu tive, Olha. que eu faço para Deus em prol da sociedade. Então, aquela pessoa que faz para Deus, ela não precisa estar ajoelhada dentro de uma igreja, ou ela não precisa estar especificamente dentro da igreja. Até tem uma fala do Papa Paulo II, que fala que o mundo precisa de mais discípulos de calça jeans. Olha só, vivendo o dia a dia. Vivendo, você indo e levando o teu amor, o teu carinho. Muitas vezes até eu e mais uma conselheira, a gente olha aquele grupo de 27 conselheiros do Paraná todo, o maior da auditoria, o maior da perícia, a gente olha, o que a gente está fazendo aqui? Levando o amor, levando... Eles olham para a gente e falam, não, vocês são diferentes. Porque a gente não está lá com a técnica, mas a gente está lá como ser humano. E muitas vezes eles não sabem administrar, é um mundo muito masculino. Então, para administrar uma mulher no meio deles, eles estão aprendendo. E o legal, eles querem aprender, porque eles querem a gente com eles. Você sabe que eu percebo isso também? É claro que existem lugares, pessoas e pessoas. Mas eu percebo isso, que as pessoas reconhecem o valor e a relevância dessa feminilidade. A Sheila acabou de sair daqui, vice-presidente da OAB Maringá, uma cidade de grande relevância no nosso estado. Então, assim, essa sensibilidade da feminina, essa feminilidade, as pessoas reconhecem e buscam cada vez mais por isso. Reconhecem que o trabalho feminino é realmente diferente. Como é que você enxerga isso nesse meio? Como é que você enxerga? Há quanto tempo você está nesse cargo já? É o meu segundo ano nesse cargo, 4 anos. Eu fiquei 2 anos como coordenadora geral das comissões temáticas de trabalho do CRC. Mas a minha vida profissional, ela é desde de 1994. Nossa! Então é mais de 30 anos que eu estou no mercado contábil. Mas quando você entrou ali para o CRC com todos esses cargos, como é que foi lá no início e como é que é hoje? Qual que é o teu sentimento, o teu olhar de todo esse tempo? Então, o meu olhar, tanto do CRC quanto da época que eu trabalhei, e o meu escritório ele surgiu em 2002, nunca tive problema por ser mulher na profissão. Sempre fui muito bem respeitada. Eles querem abrir espaço para a gente. O que nós ainda não encontramos são mulheres dispostas a estar nos cargos. E eu entendo. É mãe, é esposa, tem 2, 3 jornadas de trabalho. Às vezes elas não se sentem preparadas para isso. Isso acontece muito. Agora, o espaço existe. E é muito interessante porque realmente as mulheres que estão lá, elas são muito bem respeitadas. A palavra delas é como a palavra de qualquer outra pessoa. E para você ter uma ideia, como eu sou a vice-presidente de registro, eu trabalho com números, com estatísticas lá dentro também. Além de ter um programa agora para jovens, para o ensino médio, para trazer jovens para a nossa profissão contábil. Então, o que acontece? Na planilha, a maioria entre homens e mulheres acima de 40 anos, as mulheres sempre estavam atrás dos homens. A faixa etária de 40 anos, de 18 a 40 anos, nós já estamos empatando. Então, hoje, a mulher passa de 50%. E a tendência é ser uma profissão com mais mulheres na área. Isso que é interessante. E a gente vem, eu digo assim, o homem ele pensa com uma caixinha por vez. Nós pensamos com várias. E isso está fazendo a diferença na nossa profissão. E uma profissão que está sendo exigido cada vez mais, uma multiplicidade de talentos, vamos falar a verdade, né, Ari? Sim. Na contabilidade, não dá mais para você ser extremamente técnico, não dá mais para você ser extremamente... Não, o empresário precisa enxergar no contador um parceiro, é um braço do seu negócio. Sim. Que você, não quero nem... Quantas vezes eu já ouvi isso? Não quero nem saber, não quero nem ouvir. Só manda que... Não, você precisa entender minimamente, né? Para você
ter uma tomada de decisão estratégica aí dentro do seu negócio, né? Sim. Como é que você enxerga isso também, Ari? Então, antigamente eles falavam que o contador mandava a guia. Hoje já não existe mais essa concepção. O contador ele teve que se reinventar. Eu digo que ele é o médico das empresas. Então, quando você sai da graduação, você é um médico geral, clínico geral. Aí você vai para a especialidade, auditoria, consultoria, perícia, você vai para a área de empresário contábil. E tem aqueles que gostam de trabalhar focado, fechado. Então, a profissão contábil, ela cabe para todos os perfis de pessoas, inclusive para a nossa geração Z. Por quê? Porque eu trabalho de qualquer lugar do Brasil, tendo meu notebook, meu sistema em nuvem. Hoje a gente não precisa estar limitado, estar fechado dentro do escritório. Hoje, por ser gravação, os meus clientes, para eles, independente se eu estou aqui ou estou no escritório, de qualquer maneira eu vou estar atendendo. Então, mudou-se muito essa concepção do contador. E o que nós queremos mostrar para a sociedade, porque as crianças, elas querem ser bombeiro, policial, o meu filho quer ser até sorveteiro no Olha início. só. Então, o que eles veem em algumas profissões e eles não têm esse contato com a contabilidade. E nós somos cargos muito bem vistos e remunerados fora do país. Só aqui que ainda não tem essa cultura, mas isso vai mudar, Tarsis. Pode ter certeza disso. Eu vejo esse movimento, a chegada da reforma. Sim. Eu vejo a chegada da reforma como uma oportunidade para os contadores. Sim. Uma super oportunidade. Falei, gente, mais do que nunca, nesse momento, os contadores serão valorizados. Mas é aquele contador que realmente faz a diferença, que realmente entrega para o cliente, que Sim. realmente é o braço dentro do negócio do cliente, né? É verdade, porque o que acontece? Aquele contador operacional, praticamente hoje, a Receita Federal daqui a uns dias está até mandando a guia. Porque eles automático. têm noção de tudo, ninguém usa mais dinheiro de papel. Tudo passa-se por um sistema, por Pix, por débito, por crédito, né? Então, isso é o que passa e eles sabem o que a gente vende e o que a gente compra. Não tem mais como fugir disso. Antigamente não tinha uma tecnologia. Hoje, a tecnologia, ela veio para a contabilidade não para tirar a nossa profissão, mas ela veio para ser o braço que faz a parte chata. Eu digo que agora a gente está com o filé mignon da contabilidade. Agora que a gente vai aproveitar. Antigamente, tudo bem, era trabalhoso. Hoje não. Se você pensa, você tem condições de entregar um produto diferenciado para o mercado. E é isso que é importante, porque uma das coisas que eu falo no meu livro, no meu capítulo, o que é? A gente está na época da implantação, né? Ainda não está tendo multa da NR01, que fala de saúde mental. E qual pessoa, Tarsis, tem saúde mental se chega no dia 20 e ela não tem mais dinheiro para passar o mês? Não dá. Aí que entra esse trabalho que eu faço com eles, que é trabalhar com finanças pessoais, mas não para a gente economizar para fazer investimentos, para ter qualidade de vida, para você conseguir ter uma qualidade de vida e atingir os seus sonhos e objetivos. Mas você sabe que eu vejo isso aí, falando pessoalmente de mim, eu vejo esse investimento, hoje eu faço investimento pensando na qualidade de vida. Sim. Né? E isso que você falou, que incrível que você falou, não, depois dos 40, e realmente como muda, né, Ari? Muda. Porque eu falei, não, hoje eu investi porque tinha que investir. Hoje não, hoje eu já penso em colher frutos desse investimento, né? Para quê? Para eu poder trabalhar menos daqui a pouco, para eu poder diminuir o meu ritmo, para desfrutar um pouco mais da vida, né? O que eu falo para as pessoas, né? Porque eu trabalho com pessoas e as pessoas pensam, não, para ter finanças pessoais, consultoria, assessoria, eu tenho que ganhar bem. Não, você só tem que trabalhar e ter um salário, tem que ter uma renda. Eu digo assim, se você gasta hoje com limite de banco, os bancos vão me matar com isso, 30, 40, 50 reais, eu vou te ensinar a não dar dinheiro para eles e poder sair comer uma pizza. Com esse dinheiro, aprender a gastar com você e não com os outros. É um pouco egoísmo? Mas sou eu que trabalhei pelo dinheiro. Eu tenho que aprender a fazer trocas inteligentes. E é isso que eu falo para as pessoas. Se você parar para pensar um pouco, você consegue desfrutar muito mais com o pouco. Porque quem não cuida do pouco não sabe cuidar do muito. Ô Ari, trazendo essa questão que você falou, com o que a gente conversou agora lá no início, de
de vivemos isso na infância, vivemos aquilo na infância. A gente já conversou aqui em outros episódios aqui sobre o histórico familiar que faz com que a gente chegue na fase adulta fazendo isso ou fazendo aquilo. Você já identificou alguns padrões de comportamento que geralmente as pessoas que tiveram esse tipo de infância hoje na fase adulta lidam com o dinheiro, já que essa é a tua especialidade, de determinada maneira? Então, geralmente as pessoas que lidam de determinada maneira gastam muito, porque existe um padrão ali de comportamento por trás, né, de uma realidade financeira. É isso? Você já identificou isso? Olha, eu noto que muitas vezes, dentro da própria casa, às vezes você vai ter um irmão que é todo regrado e outro que não é. E os dois passaram pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Pelos mesmos desafios. Pelos mesmos desafios. O que eu acredito é que quando nós somos crianças, o olhar de cada criança da mesma situação se vê de formas diferentes. Então, é isso que acaba mudando. Eu digo assim, que as pessoas, elas tiveram a mesma vivência, mas elas trabalharam com aquela informação de formas diferentes. Então, por isso que eu digo, independente se na infância você não tinha dinheiro, se você passou necessidade, ou se você tinha muito dinheiro e não se preocupava, a partir do momento que você se torna adulto, você tem condições de mudar a tua realidade. Enquanto a gente é criança, a gente não é responsável pela gente ainda. Mas depois que você cresce e se torna adulto, cada falha sua não é o seu pai, não é a sua mãe. Porque você tem a oportunidade de mudar essa situação, você vira a chave. Enquanto criança, você teve que vivenciar uma situação. Então, eu digo assim, eu tive o grande prazer de ter uma mãe vitoriosa, que lutou pela gente, que foi pro outro lado do mundo, viveu 24 anos no Japão. Olha só. Guardou dinheiro, fez história determinada. E, ao mesmo tempo, tive um pai que, como eu era mais velha, me criou para ser um homem de negócios. Eu tive isso, eu não vou negar para vocês. Então, eu tive como me espelhar. Mas também tive que lidar com a situação de ser a mais velha e ter 2 irmãos menores sob a minha responsabilidade. Então, eu tive que abrir mão, muitas vezes, enquanto todos estavam vivenciando a infância, a adolescência, indo em churrasco, passeando, eu tive uma vida mais regrada. Mas por escolha minha, por essas informações que eu fui recebendo. Então, claro que eu também, eu digo assim, que eu fui aprender a ser criança com o meu filho. Quando ele nasceu, pude brincar, sentar no chão, tudo. Porque como eu era mais velha, veja como criança é, né? E não é nos meus pais que cobravam, eles falaram, nossa, você tem que cuidar da tua irmãzinha, 1 ano de diferença, porque agora você é a irmã mais velha. Eu captei aquilo e não vivi a minha infância, mas eu não vivi porque eu queria ser a que cuidava da irmã, a que queria fazer, entende? Então, realmente, tive algumas coisas que eu acabei não vivenciando naquele caminho. Mas daí, quando eu descobri isso e tive meu filho, nossa, a gente brincava muito. Caixa de geladeira e de fogão virava barco. Eu digo assim, meu filho olhava aqueles cones na rua e falava, mãe, eu quero isso. A gente ia em loja de EPI e comprava cone, sabe? Então, eu vivenciei. Então, assim, eu tive essa oportunidade de ter pessoas fortes que me demonstraram que eu podia vencer na vida na questão financeira e profissional, mas acabei deixando de lado a Ariane como pessoa. Mas, como adulta, eu consegui resgatar tudo isso e pude vivenciar. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher plena, porque eu posso não ter vivido na época certa, por achar que tinha que ser responsável por tudo, mas hoje eu vejo que o meu filho me trouxe tudo isso e eu pude vivenciar tudo isso com ele. É o significado que você dá para a situação, né? Aquilo que você Sim. acabou de falar. Os mesmos irmãos diante da mesma realidade. Um dá esse significado, outro dá esse. E, infelizmente, muitas vezes a gente acaba carregando aí por 30, 40 anos. Sim. Às vezes uma realidade que nem existiu. Olha, um significado que você deu, né? Sim. Nós falamos aqui sobre isso também, sobre essa questão de responsabilidade. E eu fui o inverso, eu fui a mais nova e a única menina. O que também foi muito diferente. Foi muito diferente. Trouxe significados muito diferentes para o jeito que os meus irmãos viveram e que eu vivi. E que eu também, mesmo diante de todas as regalias que
parece que foi... E era tão nítido que eu tinha, né? Por ser caçula, por ser menina. E mesmo assim, eu trouxe uns significados malucos, doidos, que eu criei na minha mente. E que na fase adulta eu tive que ressignificar, reaprender. E que bom que Deus nos dá essa oportunidade, né, Ari? Essa Sim. sabedoria de, através de mentores, de através de pessoas que nos ajudam, nos fortalecem a ressignificar tudo isso, né? Sabe, eu não sou a favor das pessoas que falam somos todos iguais. Jamais. Ninguém é igual, nem gêmeos univitelinos. Por quê? Porque o meio muda a pessoa. Nós somos todos diferentes e é isso que é o milagre da vida. A gente aprender a lidar com as diferenças. Reconhecer também, né, essas diferenças é muito Sim, importante, né? e saber que cada um só dá o que tem, que cada um faz o seu melhor e que cada um está no seu tempo. E não é porque um chegou em primeiro lugar que o que chegar em último vai ser diferente. Antigamente, eu acho que você também tinha mais ou menos essa noção, me corrija, a gente tinha que ter as melhores notas e quem tivesse as melhores notas era o correto. E aí a vida foi mostrando que não é bem isso, né? Aí eu olho para trás e vejo os melhores alunos daquela época e vejo a vida. E não é, né? Muitas vezes ele era o melhor aluno por uma dor, né? Por uma Sim, exigência, não porque ele naturalmente vivia aquilo, né? aquela coisa, né, na nossa geração. Ah, levava o boletim, tirou nota boa, não faz mais que obrigação. Hoje, quando eu criei o meu filho, desde pequeno, eu não sabia que o meu filho era autista, nível 1 de suporte. Fui descobrir na pandemia, com 17 anos que ele tinha. Só que eu sempre falava para ele, faça o seu melhor. Se o seu melhor é 9, chega no 9. Se é 10, chega no 10. Se é 7, é 7. E não se compare a ninguém. Seja você. Você tem que ser melhor que você ontem. Então, o que que acontece? Hoje, as pessoas, elas têm que entender que elas têm que fazer o seu melhor, não olhar o que o vizinho está fazendo. Senão, a gente vai pegar um peixe que não sabe subir em árvore e vai dizer que ele não sabe nada. Ou pega Ótima. um macaquinho que não sabe nadar. Excelente analogia, adorei. Mas é verdade. Coitado do peixe. Ele nasceu para nadar, ele não nasceu para subir em árvore. É claro que ele não sabe subir em árvore. Então, cada um tem que extrair o seu melhor. Você tem que descobrir onde você é bom. E descobrindo onde é bom, você descobre o teu propósito e a tua vida fica tão mais leve. A gente acabou de falar aqui sobre propósito. Como é que foi para você descobrir esse propósito? E eu queria que você linkasse isso com o CRC. Por quê? Porque você trouxe aqui no momento, né, que você serve gratuitamente. Então você tem um porquê forte de estar ali, que senão você não Sim. estaria. Como é que foi para você então, do descobrir o seu propósito até chegar lá e falar, não, eu decido servir uma classe gigantesca? Então, eu venho do voluntariado. Uhum. Eu fui rotariana por muitos anos, fui presidente do Rotary Ponta Grossa Oeste, de 2017 e 2018. E quando eu estava na faculdade, fazendo os 5 anos na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu sempre estudei em escola particular, mas os meus pais não tinham condições de pagar a melhor escola, mas eles sempre colocaram a gente em escola particular. Eu olhava para a UEPG todos os dias e pensava, de que forma eu posso devolver isso para a sociedade? Foi bem interessante. Aí acabei participando de um grupo de estudo de Ponta Grossa, que são só 20 contadores, e lá tive a pessoa que me indicou para o CRC. E eu pensei assim, nossa, eu nunca pensei que eu poderia servir voluntariamente com a minha faculdade, com o que eu aprendi, com a minha profissão. Porque assim, não querendo desmerecer, mas você fazer uma sopa, você arrecadar alimentos para uma situação, qualquer pessoa pode fazer. E na minha profissão, só os contadores poderiam fazer. Então eu comecei a ver que eu poderia melhorar a qualidade dos profissionais para a sociedade, porque as pessoas confundem muito, eles acham que o CRC luta pelos contadores. Não, o CRC é uma autarquia federal, um conselho de classe, como um CRM. Se o médico fez coisa errada,
é para a gente ir lá, investigar e colocar todas as sanções. Então, o CRC, ele existe para fiscalizar, registrar e dar continuação com educação continuada. Então, o CRC vem para melhorar a qualidade dos profissionais para entregar para a sociedade, para a Tarsis confiar no contador dela. Então, o meu trabalho, até o meu pai esses dias, mas como que você diz que você trabalha para Deus dessa forma? Eu falei, claro que eu trabalho para Deus. Se eu estou te entregando um profissional mais qualificado, você confia naquele profissional, tudo é uma cadeia, tudo melhora. Então, quando foi para acontecer essa situação, eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso? Eu saí de uma sociedade, eu reduzi a minha carteira de clientes e, Tarsis, por incrível que pareça, hoje, meio-dia da minha vida é dedicada ao voluntariado, ao CRC, e meio-dia para os meus clientes, para o meu escritório. E é com isso que eu vivo. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas como que a Ariane consegue? Coloca na mão de Deus. Que quando é para ser o teu propósito, as coisas acontecem, sabe? Então, são coisas que acontecem e que elas vêm para mostrar o quanto a gente tem poder de fazer tudo isso. É muito interessante porque quando eu era criança, eu sempre sonhei que eu ia ter 2 hospitais. Uma coisa assim, criança pensa, falei, eu ia ser médica, mas eu sou médica das empresas. É isso que eu descobri. E daí, nessa história de 2 hospitais, o que acontece? Um hospital eu queria tudo pago, para pagar tudo que eu precisaria, e o outro hospital, todo de graça para a sociedade. Então, com isso, Deus me mostrou que eu tenho os 2 hospitais. Um que me rende o que eu preciso para viver todo mês, e o outro que é para a sociedade. Então, eu entrego para Deus hoje, muita gente fala, ai, dízimo é 10%. Se parar para pensar, eu entrego 50% do meu tempo para Deus. Sim. Para fazer esse trabalho. E para toda uma comunidade, né, Ari? Não é só, Não é egoísta, é para toda uma é comunidade. para toda uma comunidade. Sim. É isso que eu acabo fazendo. E hoje, assim, eu não me vejo diferente disso. Não me vejo fora disso, sabe? Então, para mim, isso é muito importante hoje, porque eu vejo que eu posso servir de espelho e mostrar isso para as pessoas. Que isso pode acontecer, mas desde que a gente aprenda a se escutar, a olhar para a pessoa de dentro da gente, para o nosso interior. Isso que importa. Eu falo assim que as pessoas, às vezes, elas estão vivendo naquele problema, mas é que elas querem resolver. E o que eu digo para elas? Entrega na mão de Deus, entrega que as coisas acontecem. Saia dessa vibração de preocupação, de que você não consegue dar conta, porque quando a gente está no problema, as coisas parecem muito maiores. E se você pensa, tem uma boa noite de sono, não resolve naquele momento a querer tudo para aquela hora, as coisas vão acontecer. Eu acho assim que eu sempre fui ligada no 220. Jura? Não parece. Sempre fui ligada no 220. Mas a partir do momento que eu comecei a deixar na mão de Deus, eu comecei a ver que eu comecei a enxergar muito mais. E as coisas acabam vindo de uma maneira que você nem espera na sua vida. O Ari, e eu vou testemunhar isso que você está falando, porque eu também sempre fui no 220. E falei isso aqui algumas vezes, mas recentemente passei por uma cirurgia na coluna. E aí foi como se Deus tivesse falado assim para mim: você não vai parar? Você não vai ter essa boa noite de sono? Então eu te paro. Mas você sabe que isso aconteceu comigo, Tarsis? Teve uma época na minha vida, em 2012, quando eu descobri o diagnóstico da fibromialgia. Gente, é uma coisa assim que você não imagina o que é ter uma doença que a dor é a doença. Então, eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Tarsis, eu não sabia o que era sentar no sofá da minha casa. Eu fui conhecer o meu sofá há poucos anos. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que estar produzindo. Eu não podia perder tempo assistindo TV, filme. Meu Deus do céu, isso é perda de tempo. Você tem que produzir. Para você ver, né? O meu pai me ensinou para ser uma mulher de negócios e eu peguei a informaçãozinha desse tamanho e otimizei.
Otimizou. Otimizei. É 16, 18 horas. Você só não tá produzindo. Potencializou. Potencializei. Gente, isso assim, eu paro e olho, eu falei, Ariane, como você fez isso com você mesma? E foi uma doença que me fez parar. E hoje eu vejo que eu consegui administrar, eu consigo passar por tudo, eu consigo entregar muito mais, mesmo trabalhando 50%, porque eu noto que mesmo com a fibromialgia, com a medicação certa, com a qualidade de vida e com a tua saúde mental, você muda a vida de todo mundo que está em sua volta. Que exemplo, de verdade, Ari, que exemplo. É realmente inspirador o quanto, mesmo com dificuldades, com desafios, eu consigo reduzir para contribuir. Olha o que você fez, você reduziu aqui no trabalho para transbordar para toda uma classe. E uma coisa que aconteceu com você, na sua época da doença e com a minha, uma amiga minha chegou e falou bem assim, quando eu estava lá embaixo, porque a gente vai para o fundo do poço primeiro. Infelizmente, às vezes eu acho que ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. E daí as pessoas olham para mim, você aprendeu pelo amor. Não, foi pela dor. Foi pela dor mesmo. Aí uma amiga minha falou uma coisa esses dias, e ela falou assim, Ari, veja pelo lado bom, você já está no fundo do poço, não tem mais para onde descer, é só subir. Parei e pensei na hora, eu falei, não, eu quero matar ela, né? Mas daí eu parei e analisei, sabe que ela tem razão? Ela tem razão. Porque eu não tenho como descer mais, agora eu vou ter que escalar e subir. E é isso que a gente faz. Primeiro passo. Segundo passo. Sim. Terceiro passo. Sim. Né? Falamos também sobre isso, né? Você tá aqui, você quer chegar aqui, ou você precisa chegar aqui, você tem que sair de onde você tá. É um passo, não é um salto, é um passo, aí vai iluminar o próximo passo. Tem uma imagem incrível que eu vi naquele filme O Segredo, que ele mostra exatamente isso. A hora que você dá o primeiro passo, ilumina o segundo degrau. E aí você pisa no segundo degrau, ilumina o terceiro degrau. E daqui a pouco você tá onde você nem imaginou que você tava, né? É muito legal isso. É uma coisa, Tarsis, isso que você tá falando, analise comigo. Nós somos 36 mil contadores no Paraná. Eu sou a única mulher de Ponta Grossa e primeira conselheira a ir para o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Então, desses 36 mil, eu estou entre os conselheiros, que são 27, e os delegados. Então, eu estou entre os 100 que estão, digamos, na elite da contabilidade. Aí você pega um conselho diretor que tem 7 vice-presidências e um presidente. Eu estou entre os 8 de 36 mil. Você acha que algum dia eu podia imaginar essa situação? E quanto motivo de orgulho, né? E além disso, Ari, nós falamos sobre isso também agora há pouco, o quanto os profissionais ainda precisam se posicionar. Sim. Que foi um ato de coragem, de ousadia e tudo mais. Claro que você conquistou, foi pelos seus méritos que você conquistou esse cargo, mas o quanto os contadores e as contadoras ainda precisam se posicionar para ocupar esses cargos, para representar a nossa classe, né? Para você ter uma ideia, os 7 vice-presidentes e o presidente, nós somos em 8. É eu e mais uma vice-presidente mulher. 2 em 8. De 27 conselheiros, 7 mulheres. Mas porque não se encontra mulher que queira esse desafio no momento. E mulheres, eu digo, tem muito mercado e vocês podem vir para cá. Porque na realidade, quando a gente não entra sabendo nem o que é e a posição, nem o que faz. De início você nem sabe o que faz. Aí você começa a ver que você vai julgar processos de colegas. Você vai penalizar. Então são coisas assim que você fala, meu Deus. Aí você começa a ver uma realidade que de 100% das penalizações, 90% é porque eles não se defenderam. Poxa. O processo foi a revelia. Eles preferiram pagar a multa e ter a penalização do que se defender. E sendo que a fiscalização do CRC, ela dá tempo e prazo para você regularizar. Então não é chegar assim, fulana, você está errado, vou te multar. Não. Você tem um prazo de tantos dias para regularizar. Regularizou? Acabou. Aí você começa a notar que, poxa,
Como é que 90% vai fazer dessa forma? Então, da mesma maneira que temos profissionais altamente qualificados, nós temos muitos que, infelizmente, entregam qualquer coisa para a sociedade. Entendi. E aí entra o conselho, né? Entra o conselho. Ô, Ari, nós falamos muito da nossa profissão. Duas contadoras aqui, era o que ia acontecer, né? Falamos muito da nossa profissão, dos cargos que você ocupa, da generosidade que você entrega para toda uma comunidade. Mas quem é a Ari além da sua profissão? Quem é você além da contabilidade, além do que você faz profissionalmente? Então, eu digo assim que eu sou uma mulher, porque muitas vezes por ter esse negócio de querer ser a pessoa de negócios, a profissão, eu deixei a minha parte feminina muito de lado. E foi com a maternidade que eu comecei a aprender tudo isso. Então, eu sou aquela mãe que ama a família, que todo domingo tá na casa da mãe no almoço de domingo, mas não deixa de passar todo dia, dar um oi para ela também. Então, hoje eu me dou assim a liberdade e o presente de estar presente com a minha família, com o meu núcleo. Porque o que que acontece, Tarsis? Não adianta eu fazer bem para uma sociedade se o que a gente tem que fazer é em volta dos que estão ao nosso lado. Então, se eu só posso estar aqui hoje fazendo algo profissional porque o meu filho, ele está satisfeito com a nossa relação. Eu tenho tempo para ele. Eu tenho qualidade de vida com ele. Eu saio tomar café com as minhas amigas. Eu almoço com elas. Eu viajo com as minhas amigas. Então, assim, eu tenho tempo para ser a Ariane. Então, eu tenho uma agenda corrida, eu tenho uma agenda que eu tenho que me programar muito, mas eu me dou o privilégio de chegar em casa às vezes 5, 6 horas da tarde e fazer uma esteira, assistir um dorama, um filme, ir para a cozinha, lavar uma louça. São coisas tão pequenas, mas assim eu digo, eu cuido da minha casa, mesmo tendo a questão da fibromialgia. Eu sei que tem coisas que se eu fizer num dia, no outro dia eu tô de cama, então eu aprendi que eu não faço mais, mas eu faço o que eu posso. Eu sou aquela amiga que se a minha amiga precisar de alguma coisa, não dá 10 minutos, eu tô lá. Sabe? Por quê? Porque eu estou aprendendo a me colocar em primeiro lugar, a dar isso para mim, a ter essas pessoas do meu lado, a ter a minha comunidade em Ponta Grossa, a poder estar no meu sindicato e fazer algo de bom para eles. Escutar assim, vai falar com a Ariane. Nossa, mas será que ela vai me escutar? Não, a Ariane coloca o ser humano em primeiro lugar. Tarsis, o que eu descobri é que eu sou apaixonada pelo ser humano. Que lindo. E até meu irmão fala, ai, pra Yumi falar eu te amo é que nem bom dia. Porque eu falo do amor fraternal de Deus. Sim. Porque a gente ama o ser humano. Sim. Eu, pelo menos, eu não me vejo diferente disso. Eu amo o ser humano. Eu amo as pessoas que estão na rua. Eu amo as pessoas que eu encontro no mercado. Então, porque as pessoas acham, não, a Ariane não faz nada. Não, a Ariane não tem. Eu tenho uma pessoa que vai uma vez por semana ajudar na minha casa. O restante é tudo por mim. Como é só eu e o Gabriel, e na realidade eu sou a mãe, ele é o filho, ainda não acontece de eu chegar em casa e minha geladeira tá cheia. Assim, Ainda não acontece. Então, eu tenho que ser aquela que trabalha, que ganha, que sustenta uma casa, mas que também vai no mercado, que faz as coisas do dia a dia. Aquela que o filho reclama, mãe, a impressora não tá funcionando. Mãe, eu não consegui fazer isso. E é isso que a gente vive. E a gente tem que administrar tudo isso, não tem como. Então, assim, eu notei que eu faço muito mais hoje, porque eu comecei a ver que é a Ariane que tem que estar em primeiro lugar. Então, é a mulher Ariane. Para ter tudo isso que as pessoas enxergam hoje, a Ariane se colocou em primeiro lugar. Muito bom. Ari, para a gente caminhar já para o nosso final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, qual é a chave final que você quer deixar para as mulheres que realizam, para todo mundo que te assiste agora, Ari? Eu quero que elas saibam que elas têm o poder e que muitas vezes a gente sente aquele incômodo dentro do coração e quer buscar fora. Busca dentro de você.
Porque até tem uma citação que todos nós somos igrejas. Todos nós somos a luz de Deus, cada um de nós. Então, assim, para de procurar fora. Para de querer uma casa com música, com tudo. Desliga e começa a olhar para dentro de você. Você é muito mais do que você imagina. Pode ter certeza disso. Sabe o que me veio agora te ouvindo? Você tá pronta, mulher. Você tá pronta, eu estou pronta, você tá pronta, né? Nós estamos prontas já, Sim. igual você fala muito de Deus, Deus já nos preparou, vai ter desafio, ninguém nunca prometeu uma vida sem desafios, né? Sim. Mas estamos prontas, né, para entregar, para transbordar. É verdade. E claro que a gente surta de vez em De quando, vez em porque quando mulher faz tem que parte, surtar. entendeu? Então a gente tem essas coisas, né? Eu digo, às vezes os homens não entendem, mas a gente precisa. Mas no outro dia a gente sacode Até a os poeira. surtos a gente tem que aprender a administrar. Sim, com certeza. Pode surtar num dia, mas no outro levanta e vai pra luta. Levanta e brilha. E brilha. Ari, muito obrigada. Que conversa gostosa, que bom Obrigada te a ver você, Tarsis. aqui. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho certeza que não foi por acaso que a gente Não. se encontrou. E tenho certeza que esse é o início de várias outras parcerias. Várias outras parcerias, várias outras coisas que virão a partir dessa terceira edição desse livro. Obrigada, Com certeza. minha amiga Obrigada. querida. Deus abençoe Amém, todos todas vocês. nós. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo episódio.